Como disse, eu tenho 15 anos e tenho uma dúvida que não tem me deixado em paz há dias. Assisto muito dos seus vídeos, assisti muito dos seus vídeos durante 3 meses. Mostrei para minha mãe e ela e eu temos acompanhado o Papo de Graça praticamente todos os dias. Que bom. Esse domingo minha mãe me chamou para ir na igreja. Não achei nada demais e fui. Mas quando eu cheguei lá, durante o culto, o pastor disse que quem diz que crente não precisa frequentar a igreja está errado. Tá, o pastor disse lá. E que isso era coisa do inferno, porque se fosse assim, ele estaria sendo enganado pelo Espírito Santo de Deus há 28 anos, que é o tempo em que ele é pastor. Não é pouco tempo, né? Porque eu, por exemplo, sei dessa informação há muitos anos e ela está escrita há pelo menos 1900 anos, em Hebreus, no capítulo 10, né? E não deixemos de congregar-nos. Uma boa congregação. Na congregação que agrega. Congregar é estar com aqueles e com aquilo que agrega. Tá. Então, tudo que congrega para o bem, se congrega em torno de Jesus, se congrega em amor, se congrega em graça, se congrega sem legalismos contra a cruz, contra o que Jesus já realizou na palavra, está estabelecido como sendo o modo da gente viver e se manifestar diante de Deus e dos homens. Se não há uma contradição em relação a isso, nenhuma falsificação do Evangelho, e o grupo congrega porque são pessoas gregárias, são pessoas que incluem e são pessoas do bem, aleluia, só um idiota recomendará que alguém não frequente um lugar tão bom assim. E só um apanacado se retira de um lugar tão bom assim em nome de argumento que eu não sei qual seja. Porque eu me congrego, né? Todo domingo eu estou congregado. O que a gente faz aqui? Eu e você. Nós nos congregamos todo dia. E com essa galera que está aí. Essa galera que está aqui. Agora, a congregação espaço-temporal, física, presencial, eu tenho no mínimo uma vez por semana. Há períodos do ano em que a gente tem 3. Vem grupo segunda, vem grupo quarta, vem grupo domingo de manhã, vem grupo domingo à noite. Como tem um monte de grupos nossos congregados aqui mesmo em Brasília, que eu não vou a essas congregações porque eu não tenho mais tempo, nem energia, nem condição de ficar indo para tudo que é reunião ou congregação. Eu tô, além de tudo, trabalho muito e estou cansado. Porque a minha vida é só pregar. Não é outra a minha vida. Então eu me congrego na espontaneidade dos que vêm à reunião na minha casa, dos que vão à tenda do caminho, dos que vão a tantos lugares, e faz 42 anos que eu cuido de pessoas em congregações. Então dizer que eu sou contra congregar é uma idiotice de quem deseja ser contra mim e me odiar de graça. Porque o que eu digo é que a maior parte das congregações já não são boas para congregar. Por isso eu não sei para onde enviar pessoas, porque as congregações se corromperam. Mas toda vez que eu encontro uma boa congregação, eu estimulo qualquer pessoa a se congregar se desejar. Porque não é uma obrigação. Quando a congregação é saudável, é uma sabedoria que a gente não deve deixar de exercer em nosso favor, porque o encontro mútuo, quando é com gente boa, cheia de fé, de esperança, de amor, nos faculta a experiência da mutualidade, onde o que vem dele me edifica e o que vai de mim faz bem a ele. Agora, se o grupo se morde, se devora, se investiga, se observa, se é um grupo que se patrulha, um grupo que espera ver e aparecer o equívoco do outro para denunciar,
Se é um grupo cheio de esquemas, de enganos, de hipocrisia, de falsidade, de gente abusando do poder, querendo que você não pare de frequentar e que todo mundo vá em grande quantidade, não por causa de nada, não é por causa de salvação, nem de nada disso. A maioria dos pastores não crê mais nisso, não pensa mais nisso. Eles querem muita frequência, porque muita frequência é mais dinheiro, é mais dízimo, é mais coleta, é mais imposto de renda. Por isso é que eles têm o pânico do indivíduo não se congregar. Porque o pastor antigo que queria que a pessoa se congregasse, sabe o que ele fazia? Ele ia na casa dela, visitava. Quando já tinha telefone, ele dava uma ligada. Mas antes de haver telefone, ele batia uma palma na porta. Os pastores antigos andavam de bicicleta, lambretinha. Lambretinha? Eram bem pobrezinhos, homens formados. Às vezes o cara era professor de geografia, de história, disso, daquilo. Tinha muito mais formação do que a maioria de todos hoje aqui. Ou era professor, tinha feito magistério, mas tinha se dedicado ao cuidado da igreja, do povo. Então não tinha telefone, não tinha comunicação, não tinha nada. Ele passava, batia palma. Irmão fulano, escuta, quando é que eu posso vir aqui para lhe fazer uma visita? O seu fulano está em casa? Sim. Ah, olha, está sim. Então o senhor está preocupado com a gente, pastor? Não, eu só vim saber se está tudo bem. Já tem um mês que eu não vejo vocês, está tudo em paz. Não era uma cobrança. Está tudo bem com vocês? Ô, pastor, não, fulano ficou doente. Por isso a gente não foi, coincidiu com isso, recebemos uns parentes, nos ocupamos muito, mas domingo que vem estaremos lá. Que bom, dona fulano, um beijo para o seu fulano. Era assim que funcionava. Quando uma pessoa parava de ir, ninguém ficava gritando lá da frente, que o gafanhoto vai pegar. E hoje é só por causa de grana. No passado, o verdadeiro pastor de uma congregação se preocupava com a ausência da pessoa, preocupada com a alminha dela, se ela estava enfrentando algum perrengue, se a família estava necessitada, se alguém estava doente, se tinham perdido emprego. Queriam ajudar, não queriam cobrar. Tudo mudou. Então, antes, congregar era ótimo, porque quem cuidava da congregação, quem guiava as almas, tinha esse zelo de amor. Hoje não, querido. Quem vai a uma congregação é um número e um potencial dízimo. E essas exortações são feitas não por causa do que seja o pacote do cuidado. Lá em Hebreus 10, você vê, não faça isso para que com má vontade, para que aquele que te ensina, o seu guia, não fique sofrendo com você. Ajude-o, colabore, ele zela por sua alma. Logo a seguir diz, aqueles que são guias porque deram um exemplo. Sigam os seus passos. Então tudo tem a ver com exemplo, amor, carinho, cuidado. Não com cobrança. E quem está preocupado com a ausência de uma ovelhinha, deixa as 99 no aprisco e vai atrás dela. Ao invés de ficar gritando de dentro do aprisco, ovelha que não vem, está no inferno. O verdadeiro pastor não diz nada disso, vai atrás, acolhe e busca. Sim. Então, olha, essa coisa de congregar é tão idiota, ela não sobrevive à menor olhada simples, à coisa mais infantil que Hebreus está dizendo a respeito dessa necessidade. Psicologicamente falando, a gente sabe quando é saudável, em qualquer nível, não é só a igreja, não. Qualquer clube, qualquer agremiação, qualquer grupo de amigos. Tem uns que são saudáveis, tem outros que não são. Sim. Tem famílias saudáveis e famílias que a gente tem que sair delas. Senão elas engolem a gente, fazem mal a gente. Ora, o mesmo critério que a gente usa para tudo, o que faz bem e o que faz mal, a gente usa em relação à congregação. Quando a congregação faz mal, ela não faz bem. Não tem como. Quando ela faz bem, é porque ela não faz mal. Ela não faz mal. Então, o que vocês não conseguem entender, minha gente? Pois é, Caio. Aí ele fala assim, sabe? Eu saí de lá sem parar de pensar nisso, entendeu? Meu consciente começou a tentar ignorar essa história de que
eu estaria indo para o inferno se eu não frequentasse a igreja. Enfim. Né? Mas se não precisamos ir para a igreja, porque igreja há não é um lugar para ir, cara. Porque há tantos filhinho, pastores. Você tem 15 anos, não é isso? Ele tem 15. Isso, olha só, meu filhinho, porque a igreja não é um lugar para ir. Igreja é você, meu filho. Igreja sou eu, igreja somos nós. Igreja não é um prédio. Não está escrito, no princípio era o prédio. E o prédio estava com Deus. E o prédio era Deus. Não. Nada foi feito sem um prédio. Porque sem um prédio, nada do que foi feito se fez. Igreja para vocês virou prédio. Deus para vocês mora num prédio. Pelo amor de Deus, o estado de miséria de Deus na mente de vocês é indescritível. Qualquer ateu concebe Deus melhor do que 99% dos crentes que eu conheço. Eu não estou falando nem de experiência de Deus, só de concepção do que não seria Deus, sob hipótese nenhuma, se Deus é Deus. Por favor, meu filhinho, não deixe que a sua cabeça se atrofie desde já. Você tem que fazer é ler meu site. Você tem. Tem que entrar lá, bota aí, por favor, caifab.net, e entrar e ler todo ele, secá-lo todinho. Quem começou comigo, nessa outra fase da minha vida, do ano 2000 para cá, e que leu meu site todo, são pessoas que têm outra compreensão. Aqui mesmo no Caminho da Graça. Até entre os mentores do caminho. Eu conheço os mentores que leram meu site todo, às vezes 5 vezes todinho. Vejo a maturidade, o desenvolvimento, a compreensão. E vejo os mentores que entraram de 3 anos para cá, 4 anos para cá, que no máximo assistem recortes do Papo de Graça, nem o Papo mesmo conseguem assistir, ou estão trabalhando aqui e acolá. Eu vejo o nível de maturidade deles é outro, de percepção, de entendimento, de infantilidade. Então, por favor, meu filhinho, se ajude. Vá lá no meu site e o consuma. Eu estou lhe dizendo isso não é porque é meu, não. Se um outro tivesse escrito os mesmos conteúdos, eu diria, vão lá. Porque eu creio nos conteúdos que estão postos para você assimilar. Chegue lá, ao invés de me perguntar, pergunte para mim lá. Tem um campo de busca. Na sua cabeça, se você quiser se satisfazer assim, Caio, o que você acha disso? Grite assim. Aí escreva no campo de busca. Né? Que é para não me perguntar, eu já respondi lá. Caio, o que você acha disso? Aí bota lá. O que é igreja? Aí você vai ter tanto texto que você vai ter preguiça, vai voltar aqui amanhã e vai dizer, Caio, me explica então o que é igreja. Eu vou dizer, por favor, não abusem de mim. Porque senão eu perco a alma. Você já imaginou se você chegasse aqui todo dia pedissem para você cantar a mesma música? Ou dizer a mesma coisa? Vixe, Mário. O cara morre, você entendeu? Eu estou perdendo a alegria de fazer o Papo de Graça. Porque quem chega aqui quer que eu dê na boquinha. Eu estou me sentindo um idiota. Quando eu trabalhei anos para criar uma Wikipédia básica do ensino do Evangelho, para todo mundo chegar lá, ler. O que sobrar de dúvida, me pergunta aqui. Aí isso vai me estimular. Mas eu ficar repetindo aquilo que tem aos milhares dito lá, me dá uma vontade enorme de cansar, mais cansado do que eu já estou. Então se ajudem, pelo amor de Deus, por favor. Não me desperdice assim, eu tenho infinitamente mais para dar. Se vocês fizerem primeiro o dever de casa e me perguntarem a dúvida que sobrar. Mas se eu tiver que ficar explicando, desde a constituição do A, passar para o B, para o C, porque nem o alfabeto você guardou ainda, imagina a minha vida como será. E ela não começou ontem. Eu não sou um menino dizendo isso nos primeiros 5 anos da vida. Eu sou um cara exausto de dizer a mesma coisa há quase 43, todo dia. E aí? E o caifab.net é um arsenal. Pelo amor de Deus, quem lê aquilo lá quase não tem pergunta para me fazer aqui. Caifab.net é massa. O verdadeiro, genuíno Evangelho de Jesus nos coloca num chão de liberdades onde a gente pode transitar de qualquer lugar para qualquer lugar. De qualquer pessoa para qualquer pessoa. Em qualquer dia para qualquer coisa.
Não aceite, em nome de Jesus, fique irado como Paulo ficou com Pedro e com Barnabé lá na Galácia. Se chega alguém com dissimulaçõezinhas dizendo a você, não, isso não, aquilo não pode, como Paulo escreveu aos Colossenses. O falso ascetismo, que são esses que dizem, não toques nisto, não pegues aquilo, não bebas aquilo outro, não olhes para isto. Paulo diz, porque estas coisas têm apenas aparência de humildade, de santidade, mas não têm de fato nenhum valor real. Muito menos contra a sensualidade e as pulsões do coração. Ao contrário, quanto mais você tenta se purificar de fora para dentro, mais você desenvolve compulsões pecaminosas de dentro para fora. O ensino do Evangelho também é este. Quanto mais você tenta se purificar de fora para dentro, mais você desenvolve compulsões pecaminosas de dentro para fora. E é isso que você precisa aprender hoje, porque isso tem um poder de libertação mental, psicológica, espiritual, comportamental, relacional, social, indescritíveis. Depois que essa compreensão entra na gente, não existe mais nenhum Cornélio impuro. Não existe mais nenhum alimento que não possa ser comido. Nenhum. Nem o sangue, nem coisa alguma. Depois que você alcança esse entendimento, essa compreensão, não há nenhum lugar proibido. Nem o inferno. Pois as portas do inferno não me aguentarão. Eu entro até no inferno e do inferno saio, tão limpo quanto entrei. Nem no inferninho, nem no banquete, nem no convívio com ninguém. É por isso que a religião tem tanto problema com o Evangelho de Jesus, puro e simples, porque ele acaba com a religião. Com as suas purificações, com os seus ritos, com as suas imposições, com as suas santificações exteriores, com os seus banhos, com os seus dias e os seus aprazamentos purificatórios. Acaba com isso tudo. Se torna patético. É por isso que tem também muita gente que não aceitaria dialogar comigo em público, para o mundo inteiro ver, sobre esse assunto baseado em Jesus e que se diz cristão, porque não aguentaria o caterpillar o meu caterpillar do Evangelho, queria passar por cima deles. Aí ficam dizendo que eu sou herói, herege, que eu sou uma pessoa perigosa, isso e aquilo, é porque não suportam a causticidade da verdade do Evangelho, conforme o entendimento simples praticado por Jesus. Agora, isso é aturdidor para um religioso que não tenha tido a pré-conversão de Jairo, que pelo menos pela angústia da paternidade solidária para com a filha morrente, se curvou diante de Jesus e pediu a Jesus, não importando de onde ele estivesse vindo, que entrasse na sua casa para curar a sua filha. Que entrasse na sua casa para levantar a sua filha. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra que eu disse aqui a você tenha entrado em você. Que nunca mais ninguém consiga, com qualquer que seja a natureza dissimuladora, levar você em qualquer direção. Eu estou vendo vocês aí beberem a largos sorvos ensinamentos judaico-adventistas proibitivos de tudo, elegerem mestres sem nem saberem o que estão fazendo
e bebendo de glute-glute, loucuras que foram riscadas, rasgadas por Jesus na cruz para sempre. Está pago e consumado. Ninguém é mais impuro. Pode se aproximar de quem você queira. Pode entrar no inferno e sair. Pode. Em Cristo Jesus, eu sou como Cristo Jesus. Estou limpo como Cristo Jesus. Estou livre como Cristo Jesus. E vivo e sou chamado a viver com esse mesmo protagonismo de liberdade de Cristo Jesus, o meu Senhor. Agora, saia da dissimulação, abra os olhos, enxergue, pelo amor de Deus. Para bom entendedor, um pingo é letra. Pegue o que eu estou dizendo como princípio e saia aplicando por aí, que você vai ver que o mundo vai deixando de ser um lugar impuro e vai se tornando um cosmos de criação. E a sociedade, com todas as contradições humanas, passa a ser, todavia, no entanto, aquele ambiente acerca do qual se diz que Deus amou o mundo, sociedade humana, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu não tenho é que amar as coisas da perversidade do mundo, a maldade, a ira, a malandragem, a dissimulação, a hipocrisia, a infidelidade, as dissimulações, as fachadas, as gritarias, as mentiras. Essas coisas que caracterizam o mundo, a infidelidade crônica, esse estado de entapumamento, aonde eu me escondo e só boto as mãos manipuladoras para fora, para que ninguém veja de fato quem eu sou. Em Cristo Jesus isso está tudo denunciado, ao mesmo tempo em que a vida está aberta. E eu estou purificado para vivê-la em todas as dimensões. Se eu estou em Cristo Jesus, como Paulo diz a Pedro, a Barnabé e a todos os discípulos da Galácia, em Gálatas, no capítulo 5, versos 1 e 2.